programa Mais Milho de hoje chega em Mato Grosso do Sul. Estamos em Sidrolândia, a 60 quilômetros de Campo Grande. Aqui vamos acompanhar a colheita da soja e o plantio do milho safrinha. Só nessa área serão plantados 4.000 hectares de milho. Você vai saber o que faz o produtor para conseguir médias tão altas. O Mais Milho de hoje está começando. Almir, primeiro programa gravado em Mato Grosso do Sul. Sidrolândia é uma região já conhecida, referência de agricultura no estado e no Brasil, né? Com certeza. Esse é um município exemplar como mais outros que nós temos no estado, mas esse também, diria para você que é quase que uma referência na cultura do milho, principalmente na cultura de inverno, na famosa safrinha no Brasil. E essa fazenda que nós estamos indo visitar agora, o produtor ele chegou já a 114 sacas em alguns talhões da safrinha, uma média acima da região. Ano passado, mesmo com a estiagem, chegou a mais de 90 sacas. É uma média boa para a região? Ótima. Para esta situação dessa colheita que esse produtor está fazendo aqui, é uma média excelente, dado a vista os problemas que a gente possa enfrentar pela safrinha do milho, que às vezes pode ter os veranicos maiores, como o sul oferece o risco da geada. Então, é realmente uma produtividade muito boa e o produtor com certeza está fazendo uso de tecnologia de ponta e fazendo um empreendimento perfeito no seu plantio para executar uma colheita tão boa dessa forma. Vamos lá descobrir o que ele faz então? Vamos ver e conhecer essa senhora aí que acho que merece como exemplo para vários produtores brasileiros. Acho que é essa entrada aqui já. Olha, esse primeiro programa aqui em Mato Grosso do Sul a gente mudou. O produtor sempre nos recebe na sede, né, Almir? Para aquele bate-papo inicial. Aqui o nosso ponto de encontro já foi direto na roça. A gente está aqui na plantação do milho safrinha para encontrar o Arthur e já está ali ele nos esperando, ó. Vamos lá. Bom dia, Arthur. Tudo bem? Bom dia, tudo João bem? Bosco, tudo bom? Prazer, Arthur. Almir, na Pasquale. Tudo bem? Prazer, Arthur. Tudo Prazer, bem? Almir. Obrigado por receber o Mais Milho aqui. A gente quer saber a sua história aí, né? Você produz bem, acima da região, está plantando já a safrinha, é isso? É isso. Eu agradeço primeiramente a vocês aí de fazer essa visita para mim, né? E poder contar a história para outros agricultores do que a gente faz no dia a dia, na nossa propriedade, de um pouquinho que a gente consegue acertar. A gente gostaria de repassar para os demais agricultores. A gente que agradece, e esse é o primeiro programa aqui em Mato Grosso do Sul, e nosso convidado o Almir, que conhece bem a região, né, Almir? Uma região Um pouco, né? Um pouco. Produtiva, tecnificada, né? Queria começar perguntando para vocês aqui sobre as características da região. São favoráveis para o cultivo do milho, da soja? O que a gente pode avaliar nesse sentido? Então, a nossa região é uma região, um solo um pouco pobre, um pouco desuniforme, mas com tecnologia que hoje tem no mercado, a gente consegue ter bons níveis de produtividade de soja e de milho também. A grande vantagem da nossa região aqui de Sidrolândia, Maracaju, aqui nesse micro região do estado, é que o clima da soja você consegue antecipar um pouquinho a plantio e pode tardar um pouquinho do milho. Então até meados do mês de março é bem tranquilo o plantio de milho na nossa região. Então ele é um pouco mais flexível do que outras regiões do país. Essa época aqui no calendário é onde se planta a safrinha, né? A gente está aqui, nesse milho foi plantado quando aqui? Foi plantado dia 7 de fevereiro. Fevereiro. Quantos hectares você planta aqui? Na região de Sidrolândia e município de Campo Grande, que a gente tem a propriedade, são plantados 4.000 hectares de milho. E como é que funciona? Tem rotação com a soja? Como é que é o sistema de vocês? Do 2001 para cá, a gente começou a fazer 100% da área de soja, verão, de milho safrinha. Então a gente conseguiu, com uma estrutura boa de máquina, conseguir fazer 100% da área. E esse milho safrinha, na verdade a gente faz soja verão, milho safrinha no inverno. Então a alternância de variedades. Sempre 100%? Sempre, desde 2001 para cá, 100% todo ano. Isso é uma característica aqui da região, Almir? Você vê que isso mudou, né? É uma rotação, não? Não é bem uma rotação? Não deixa de ser uma rotação, não é a rotação mais apropriada, né? Os nossos cientistas, os nossos pesquisadores julgam que teria que ser feito isso no plantio do verão, né? Mas não deixa de ser, o plantio do inverno não deixa de ser uma rotação de cultura que você acaba quebrando um pouco o ciclo das ervas daninhas, um pouco o ciclo dos insetos, que são plantas distintas, milho e soja. Mas essa característica, como você comentou, mudou a situação no Brasil, né? Nós olhamos o passado, nós vimos que o Brasil fazia uma colheita por ano. E hoje não é só Mato Grosso do Sul, não é só o Arthur aqui em Sidrolândia, mas é o Brasil inteiro que faz praticamente, nós fizemos, né, 2 safras
que coisa que ninguém no mundo faz. Aqui, Mato Grosso do Sul é o exemplo de um produtor aqui dentro de Sidrolândia, onde consegue fazer 2 safras e com produtividade, e acaba não afetando a produtividade, não é só por uma janela melhor ou pior. Sabe que ao longo do programa tem ficado muito claro a importância agronômica do milho, que não deixa de ser um adubo verde também, né? E ajuda na produtividade da soja também. Como é que é a produtividade por hectare, tanto da soja quanto do milho de você aqui? Então, a gente vai conseguindo um índice bom de produtividade de soja. Esse ano estamos com a colheita aí acima de 60 sacos, já está com uns 25, 30% da área colhida. Estava um pouquinho parado devido à chuva essa semana, que atrapalhou um pouquinho o plantio do milho e a própria colheita da soja, mas está com um nível acima de 60 sacos na área. E a produção de milho nos últimos anos vem se mantendo de 92 ano passado, que foi um ano bastante seco na nossa região, e 114 em 2015. Mas é muito importante para o solo, o milho deixa uma boa palhada, você vai fazer, na verdade, uma ocupação melhor do solo. Aqui nós estamos numa área que tem espaçamento reduzido, então você tem uma melhor distribuição de planta, melhor distribuição de adubo, melhor distribuição de palhada depois dessa colheita. E com isso também consegue dar um sombreamento melhor, evitando bastante ervas daninhas a ser proliferar no inverno, e assim, quando você for implantar o soja, ela está a terra mais limpa, né? Vocês conseguiram 114 sacas por hectare de milho já, isso foi em 2015. E ano passado, quanto foi? 90 aí? 92 ano passado. 92, em função do clima, baixou pouco. Mesmo assim, é uma média acima da região, não é? Sim, é uma média boa, é uma média considerada muito boa na nossa região. E a gente emprega uma tecnologia boa aqui na propriedade, sabendo dos riscos que o milho safrinha tem. A gente sabe que o milho safrinha tem problemas com seca e problemas com frio também, com geada. Então a gente faz uma programação assim, para tentar melhorar o solo durante o ano todo, não é só na cultura do milho. Então é feito um investimento na propriedade, em perfil de solo, em rotação de adubos, para poder ter um melhor perfil de solo, fazer a incorporação, que nem a gente está fazendo esse ano, começou a fazer. Então a gente está tentando construir que com uma adubação boa, não precisa ser uma alta adubação, mas com uma adubação boa, com um bom material, você consegue uma excelente produtividade. E ganha alguns pontos, é a hora de plantio, é maquinário bem regulado, é deixar de ter amassamento na lavoura. Por último, agora a gente fez a aquisição de um avião agrícola para poder entrar no time certo nos problemas de praga, percevejo, sem amassamento. Então são fatores que vêm contribuindo com o aumento de produtividade, uns fatores simples, que não tem um valor tão agregado em cima da propriedade. E a gente percebe muito que na região nossa aqui, ainda existe o agricultor que colhe o soja para começar a plantar o milho, ou depois que está numa certa altura da colheita, começa a plantar o milho. E a gente não tem esse costume. O nosso costume é a plantadeira normalmente esperando a colhedeira colher o soja para poder já plantar o milho em seguida. Então você tem uns dias de antecipação na safrinha. Ganha tempo com isso aí. Ganha tempo, e a nossa região aqui, a gente tem uma média histórica aí, que cada dia que você antecipa na safrinha, você tem 1 saco a 2 por hectare a mais na produção final. Mas a grande pegada do milho safrinha, do milho de inverno, é a quebra do ciclo das ervas daninhas, né? Porque quando nós começamos com a transgenia da soja, isso tem nos deixado alguns amargos, sabe, para trás. Resistência a algumas ervas, e é onde o milho vem e quebra um pouco esse ciclo, sabe? E aí quando você volta com a cultura da soja, é o que ele falou, você tem baixo, o seu nível de contaminação de ervas daninhas é muito baixo pelo manejo que você faz já na safra de inverno de milho. Então, além de você ter uma estrutura que fica parada, ficaria obsoleta, você pode trabalhar no inverno, tem uma rentabilidade muitas vezes que dá certo, o clima correr bem, tem preços bons, que é o que vem acontecendo nos últimos tempos, e ainda você tem um controle melhor da sua lavoura, que é onde que você poderia gastar muito mais produto lá na frente, você acaba economizando por uma rotação de cultura que se faz e acaba aí compensando com que quase que uma natureza se equilibrando com as duas culturas. E dá certo, né? Dá certo, é uma coisa bacana de fazer. O que acontece até hoje no Rio Grande do Sul, que não é o nosso clima, aqui ainda planta alguma coisa, mas nós não temos mercado para isso, que é o trigo, né? O trigo lá no sul funciona muito bem isso. Aqui começou-se alguma coisa, mas não alavanca, não vai, porque a indústria acha muito distante vir buscar, e hoje nós não temos como competir com o milho, com o trigo da Argentina, né? Em relação à semente, né, híbrido, o que você usa aqui? Usa 1, 2, mais? Qual é que é o teu sistema aqui? Então, eu acho que é um grande ponto que a gente conseguiu acertar, é usar a variedade certa, o híbrido certo para cada talhão da propriedade. A gente sabe que tem talhões mais férteis, tem talhões que são menos férteis,
Então, em cima disso, a gente conseguiu montar e essa empresa, a gente conseguiu conhecer o material deles melhor para cada talhão da propriedade. Então, hoje, cada talhão que é plantado é tentado acertar o máximo possível com variedades, com adubação, com época de plantio, então com stand de plantas. Então, esses detalhezinhos que está dando bastante diferença para nós. A gente conseguiu ganhar bastante produtividade com isso. São detalhes aí que fazem a diferença e explicam um pouco do sucesso do produtor, né, Almir? E você vê, João, o comentário dele como é bacana. Hoje, se você olhar as empresas que fazem a reprodução, a compensação de sementes de milho, o foco delas, o que era no passado, era a safra de verão, hoje praticamente é a safra de inverno, porque o Brasil inteiro planta. Então tirou um pouco do eixo daquilo que é a safra do verão, Paraná, Rio Grande do Sul, e hoje se trabalha. Está aqui um exemplo, o Arthur falando que um milho de uma multinacional, que é onde foi desenvolvido com a região para um tipo de solo, que é o Centro-Oeste. Agora o que a gente quer saber aqui também, né, Almir, é a receita do Arthur aqui, né? Correção de solo, o que faz, quanto coloca, e comercialização é outro desafio grande. A gente pode falar sobre isso no próximo bloco? Fechado. Ok? Fechado, combinado. Então, fique aí, nós já voltamos. Estamos de volta com mais milho de hoje, gravado aqui em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, na fazenda da família Birgel, com o Arthur, produtor rural, que é o nosso entrevistado de hoje, o Almir Dal Pasquale, nosso convidado. Então, como a gente prometeu no primeiro bloco, eu queria saber a sua receita. Correção de solo, como é que faz, utiliza gesso, quanto coloca de cloreto de potássio. Explica o teu sucesso aqui. Essa área aqui, por exemplo, ela foi feita esse ano, a questão de calagem na taxa variável. Então a área nossa já estava com em torno de 70% de V, de 70%, que seria um V bem considerado bem razoável para a propriedade. E a gente tentou elevar ele a 80%, que seria para obter mais caixa de produtividade nas nossas áreas, né? A gente teve áreas aqui que estava terra corrigida, pronta para plantio direto, e a gente incorporou esse calcário e ainda teve que usar mais 5 toneladas a 7 toneladas, dependendo da mancha da terra, a mais do que a terra já estava pronta. Para quê? Para tentar levar esse calcário para baixo e fazer um perfil de solo. No milho agora a gente fez 100 kg de DAP na linha e mais 150 kg de 18-018 em cobertura. Então assim, a gente não é que está tirando o gesso das propriedades nossas, bem pelo contrário, mas a gente está tentando colocar o gesso mais aonde que ele necessita e fazendo a substituição parte desse gesso por um adubo com um teor bom de enxofre e com alta tecnologia, esse adubo de liberação gradativa, no caso do soja. E no milho, então a gente está trabalhando mais com esse adubo de matéria-prima para poder fazer ter um melhor rendimento no operacional do milho, que daí você abastece menos vezes por dia, tem um melhor rendimento operacional das máquinas também. O DAP, né, que você falou que usa. Sim, DAP. Você usa ele no sulco ou você usa na cobertura do milho? O DAP é usado no sulco, né? e daí a cobertura, que seria um 18-018, Certo. adubo desse nível, seria a lanço. A distribuição agora, inclusive essa área vai entrar amanhã, Entendi. vai ser feita a aplicação de adubo. Na hora... Tem um custo baixo nessa Isso, conta, né? isso fica um custo baixo, ele não é por isso que a gente fala assim que são detalhes que faz uma lavoura, porque eu sei que se eu colocar 300 kg, dobrar essa adubação que eu estou fazendo hoje, eu vou conseguir ter um índice de produtividade melhor ainda. Só que daí o risco entre o soja e o milho, de repente a cultura do milho, que tem um risco um pouco mais elevado, pode ser que você não vai ter tanta produção para frente. Então assim, eu acho que o que a gente está tentando aqui na propriedade junto com a família é tentando acertar uma adubação média boa e conseguindo fazer manejos melhor para a propriedade, com melhor distribuição de plantio na hora certa, com calagem no solo para poder incorporar esse calcário em profundidade. Aqui foi incorporado esse ano a 35 centímetros de profundidade do calcário. Então a gente está fazendo esses detalhezinhos que com um pouco menos, ou uma adubação média, uma adubação boa média, você consegue ter um bom resultado. O resultado que tu fala é o resultado econômico mesmo, né? Que você não avança muito nos custos e certeza. o seu risco está baseado em cima disso. Com né? certeza. Bacana, Eu acho que o objetivo maior do milho safrinha Bacana. é ter lucro. É. Todo mundo trabalha para ter lucro. Então a gente consegue, com alguns detalhes, consegue levantar a produtividade com um investimento. Quando eu falei lá atrás que o investimento não era altíssimo, não quer dizer em tecnologia, não é altíssimo em adubação.
Mas a tecnologia que é empregada aqui dentro, com agricultura de precisão, com plantio com piloto automático, que tem uma melhor distribuição no solo, tem uma performance entre linhas, então tem várias coisas que vai acrescentando. Desde 2006, há 10 anos atrás, a gente começou a fazer uso de fungicida na lavoura de milho, que é uma técnica que até hoje é feita por poucos agricultores. A gente está usando desde 2010 para cá 2 aplicações em toda a área. Inseticida, faz quantas aplicações aqui? Então, inseticida, nós estamos com problemas sérios nos últimos anos com a questão do percevejo, barriga verde. A nossa região tem bastante, então tem áreas que a gente chega a fazer 4 aplicações. É uma aplicação cada 5 dias na propriedade. Queria te fazer uma pergunta. Você e a sua família nunca fizeram uso no plantio com o milho com a braquiária consorciada, que aqui embaixo, no sul do estado, é bastante difundido isso, já para as questões de veranico e fazer manejo, às vezes, com pecuária, e aí ter uma cobertura melhor na soja, na frente, que você consegue ter uma qualidade melhor de solo. Como é que a família, você vê isso? A gente não está fazendo por 2 motivos. Primeiro, que a nossa lavoura, a gente deixa para colher seco o milho. Normalmente, quase todo ela é colhido seco. Quando o milho começa a baixar a folha, que começa a secar, ela sobe muito no meio. Toma conta. Então, na hora da colheita, dificulta um pouco a colheita. Não é questão até de colheita, mas você colhe o milho com um pouco mais de umidade devido à palha verde da braquiária. E também a gente viu uma grande perda de produtividade no milho. Então, a gente não é que não conseguiu. A gente, quando achou um nível bom de palhada para o solo, nós tivemos muita perda de produção no milho. Com relação à tecnologia, é preciso absorver de forma correta, preparar o solo para absorver essa tecnologia? Eu acredito que sim. Se a gente observar aqui um pouco, ó, essa área aqui foi uma área que foi colhida até um pouco úmido. Se você perceber aqui, ó, nós estamos com milho com 1 semana de plantio e pode ver que já está bem desenvolvido. Ele recém saiu da terra, já está bem desenvolvido o sistema radicular dele, né? Então foi feita uma descompactação de solo aqui bem, olha aqui eu estou no meio da carreira, ó. Então você veja aí a descompactação do solo que foi feita na propriedade. Então, com isso dá vida no solo, né? Então, muitas vezes você colocar uma semente boa num solo compactado não vai ter bom resultado. Então eu acho que é pequenos detalhes que dá diferença na lavoura, né? Você faz uso aqui de botinha ou você planta no disco? Só no disco. Só no disco? No disco. Bem... Só que é feito perfil. Essa área aqui, ano passado, foi mexida toda ela para o soja. Entendi. Então foi feito perfil de solo aqui, incorporado calcário a 35 centímetros de produtividade, de profundidade, desculpe. E ela, então você pode ver aqui, olha como é que está o solo descompactado. Estou indo na entre linha do plantio do milho, ó. Olha aqui, ó. Nós estamos com 25 centímetros, 20 centímetros de descompactação de solo. Gente como ele, gente como a família dele, vem investindo em tecnologia, investindo em boas variedades, em condições de solo, que isso aqui é um banco para quem... Isso está na alma do produtor. Isso é a vida da gente. Muito bem colocado, muito bem colocado. Tem ficado muito claro para a gente durante o Mais Milho que a comercialização ainda é um grande desafio para o produtor rural. Por quê? Porque não adianta só produzir e não saber comercializar. A comercialização de milho, a gente está com bastante, não é dificuldade, mas a informação que está vindo a nós muitas vezes é um pouco distorcida. Então você vê como que é a informação ou o setor está indo um pouco com informação ainda não bem corretas, né? Tem um desequilíbrio então, na cadeia. Tem um desequilíbrio. Mas assim, o que eu acho importante é o seguinte, é você fazer média. É você não tentar acertar tudo, mas também não pode errar tudo. Então o que a gente fez ano passado? A gente comercializou alguma coisa a R$25 o saco. Quando chegou a 35, fez mais uma venda, que era um preço muito bom, um dos melhores preços históricos, a R$35. E depois, quando chegou a R$45, a gente vendeu a outra parte da produção. Em torno de 40% da produção nós tínhamos guardado, vendemos a R$45. Agora, esse ano, a gente vendeu a 25 de novo, começo. Quando deu 30, 32, vendemos mais um pouco, esperando que esse outro 30% da produção, 40% que está guardado ainda, da safrinha passada, podia chegar no nível de um 30, 35, quem sabe em R$40, e inverteu os papéis e voltou hoje para 24, R$25. Lógico, nós passamos alguns problemas na safra 16, como foi a história do feijão, muita gente recuou no processo de inverno, e isso deu uma impulsionada muito boa na safrinha do ano passado, consequência do Mato Grosso, que perdeu a safra praticamente inteira numa safrinha. Quer dizer, havia um desabastecimento, as exportações, por causa do dólar voando, e desabasteceu o mercado interno. Consequência, em 2017, o Paraná e o Rio Grande do Sul, voltando a plantar milho no safra de verão,
uma safra grande, uma oferta muito maior. Os produtores capitalizados, como comentei nas últimas safras, obtendo bons resultados, né, em ambas as culturas. Mas o meu ponto de vista é que, pela oferta e pela demanda, pela época que está sendo colhida a soja no Brasil, pelo plantio que vai ocorrer no Brasil de milho safrinha, tem que tomar muito cuidado e o produtor tem que olhar bem aquilo que é a sua despesa, a sua conta, e fazendo, que pode haver prejuízos, não é danos, mas pode haver prejuízos. Lógico que o mercado pode ser alterado daqui para amanhã, pegar uma geada aqui no sul do Brasil, aí moer tudo, muda todo o mercado. Mas o cenário, aparentemente, do que se mostra hoje, é bem complicado, né? O objetivo do Mais Milho é abordar todas essas questões e contribuir com o produtor rural. Acho que nós começamos aqui no Mato Grosso do Sul com o pé direito, mostrando a história da família Birgel, que veio há 20 anos do Rio Grande do Sul e em só 2 décadas, né, pouco tempo até, virou referência aqui em Sidrolândia, né, Almir? Verdade, parabéns, e queria agradecer a você, João, a turma toda que vem nos acompanhando, ao canal, pela oportunidade, a sua família, nos abrir a porta aqui da sua fazenda e dizer que Mato Grosso do Sul é isso, né? Um exemplo de pessoas como essa família que veio para cá, do sul do Brasil, como tantas que tem nesse Brasil, mas principalmente Mato Grosso do Sul, nós temos dado o exemplo, esse estado tem dado exemplo na questão de produção, na preservação, enfim, e famílias, né? Famílias que saíram do sul, muitas vezes lá sitiantes, vieram aqui construir um império e ajudam esse estado a desenvolver, que é o que a gente precisa desse Brasil todo. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Maravilha. Obrigado. Valeu. Bom, o programa está acabando, já estamos voltando para casa, saindo da fazenda. Acho que valeu a pena. Família tecnificada, né, Almir? Um pai que trabalha com os 3 filhos. Acho que explicou bastante, né, os motivos pelos quais eles alcançam essa média e têm um sucesso bacana na agricultura, né? Com certeza, como você falou, né, o envolvimento familiar, né? As pessoas começou por uma raiz de um patriarca, de um sonho, os filhos levando isso adiante, com uma ideia nova, de uso de tecnologia nova, que muitas vezes os mais velhos têm resistência, mas a gurizada conseguiu colocar em demonstração que isso dê resultado. E como você mesmo falou, o que nós vimos agora presente, o que importa é o resultado dessas propriedades. E é isso que nós vimos hoje aqui, é resultado daquilo que se busca numa propriedade hoje, é ter resultado financeiro e resultado daquilo que é a produção que mais importa ao produtor rural. Parabéns ao Arthur. Parabéns, acho que foi uma bela contribuição para o Mais Milho, mais uma, né, que estamos fazendo pelo Brasil todo. Almir, obrigado pela sua participação no programa, foi essencial, contribuiu bastante para esse primeiro programa aqui em Mato Grosso do Sul. O programa está acabando, você sabe, nós temos um encontro marcado, é sábado que vem às 11 horas da manhã. Acesse nosso site www.maismilho.com.br. Até sábado!